Gente, sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí plena segunda-feira, começando a semana com muito bate-papo literário, com muitos autores. Eu peço desculpas que eu tô muito alérgica, então minha voz vai falhar e eu vou tossir ao longo da nossa entrevista, mas abstraia, tá? É esse tempo maluco. Bom, a gente vai conversar agora com o escritor nacional Whindersson dos Santos. Ele que escreveu alguns livros meio reflexivos. Então a gente vai conversar com ele. Aliás, acho que ele já até entrou aqui. Deixa eu convidá-lo, peraí. Whindersson, querido, você tem que entrar pelo celular, tá? Pelo computador você não vai conseguir. Aqui eu não consigo te enviar o convite para que você possa participar. Então tem que ser pelo celular, tá? Pelo Instagram, gente, não se consegue entrar por notebook. A gente só consegue chamar o outro pelo celular. Eles ainda não deram esse meio, né, da gente bater papo. Acho que o YouTube começa pelo celular, TikTok e tal, mas o Instagram só pelo celular. É um saco. Enquanto o nosso autor não entra aí, bom, lembrando para vocês que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para que vocês possam acompanhar as entrevistas ao longo dessa semana, que vai até sexta-feira. Que coisa boa! Vamos ver se ele conseguiu entrar. Muito bem. Vou te enviar o convite, Whindersson. Agora eu acho que entrou. Oi. Agora estou vendo você. Tudo bem, querido? Seja muito bem-vindo. Bem, muito obrigado pelo convite. Você está me vendo e está me ouvindo? Sim, eu estou te vendo e estou te ouvindo. Muito bem. Antes da gente começar, quero te agradecer imensamente por você ter aceitado vir aqui, bater papo, falar sobre seus trabalhos. Obrigada Eu por agradeço. você me dar aí essa oportunidade de divulgar seus livros, tá? Sim, eu que agradeço. Muito obrigado. Agradeço primeiramente a Deus e agradeço a você também. Você que É me sua primeira descobriu, live? né? É a minha primeira live. Não tá nervoso não, né? Não, não tô não. Só um pouco, Eu vi que você, mas eu vi que você obrigado. tem acompanhado algumas lives, interagido com alguns escritores. Isso é muito legal, né? Obrigada aí mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Agora, o Whindersson, me fala uma coisa. Você é de qual lugar do Brasil? Eu falo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ai, que terra boa, gente! A terra do menino. Ai, não fala que eu tô louca para largar o Rio de Janeiro para ir para Minas Gerais, gente. Vocês não sabem como eu amo os mineiros, Belo Horizonte, Minas, a cachaça, as linguiças, olha, tudo em Minas é bom, gente. Vocês não têm noção. Eu vou para Minas atrás daquelas cachaças artesanais deles, eu não volto nunca mais. E o mineiro é bom. Tu para conversar com o mineiro, cara, ele te faz sentir em casa, ele nunca É te bom para viu. acolhedor também. A gente Ai, vai, dá um lanchinho.
fica, nossa, é muito bom. Que delícia! Você conhece o Rio? Não, não conheço. Quer dizer, eu já Hum, fui em Cabo Frio. Cabo Frio eu já fui. Cabo Frio é legal, é aqui no litoral do Rio. É, tem praias lá lindíssimas. Você pretende vir à Bienal esse ano? Eu nunca fui em uma Bienal. Eu já fui uma vez, mas foi em época de escola que a gente foi tipo uma excursão, algo assim. Depois disso eu não fui mais. Ah, um escritor, leitor, vá Ah, sempre que você puder ou conseguir. Apesar de que esse mês não, esse ano a gente vai ter a Flip também. E em Minas Gerais também tem feira literária, não tem? tem, eu já ouvi falar de algumas. É Eu só muito tenho que bom. Se mudar aprender a de ideia, procurar. hã? Tá. Eu só tenho que aprender a procurar, porque eu não sei a procurar, não sei achar isso. Muito bem. O seu áudio, o Wilson, está chegando um pouquinho atrasado. Então, pode ser que eu fale enquanto você ainda está respondendo. Mas a gente vai ajeitando os pontos, tá? Tá, tá bom. Muito bem. Eu estou aqui com os teus livros, na verdade, o material que você me enviou. Você tem eles físicos aí? Sim, eu tenho. Mostra pra gente a capa. Tenho. Não sei. Vou mostrar aqui. Eu tenho Vida. Olha, essa capa tá linda. É Essa capa diz tanta coisa, gente. Essa Esse capa aqui, diz tanta coisa. sim. O Esse aqui eu estava do. sem saber o que eu faço com ele. Né? Eu demorei até decidir o que que faço. Escrevo, né? Tá Aí eu linda decidi. essa capa. O Vida, o Winson, ele é um livro que você publicou em que ano que foi? Foi esse ano, há pouco tempo, que eu publiquei. Quer dizer, ele está pouquíssimo tempo no mercado. Só que você tem um outro que se chama Solidão, né? Sim, que é esse aqui. Ah, olha lá a capa, gente, de Solidão. Quer dizer, a gente tem um contraste enorme aí. Solidão, a capa preta. Solidão, gente, é diferente de solitude, tá? E a gente tem vida, uma capa branca, uma capa reflexiva. E o Solidão já tem uma pegada mais tenebrosa. Você publicou qual primeiro? Primeiro foi o Solidão. E o Solidão fala sobre o quê? O Solidão, ele é um livro muito reflexivo. Ele fala da história do Fernando. O Fernando, ele tem um amor muito grande pela avó dele. E a avó do Fernando, ela era muito desiludida. Ela sente que ela não viveu a vida como deveria viver. Ela deixou todas as oportunidades que ela teve, ela deixou ir embora. E aí ela chegou na idade da velhice e ficou muito desiludida. Aí ela, conversando com o Fernando, enquanto ele ainda era criança, ela passou todos esses medos, todas essas aflições para ele. Aí ele pegou esses medos, pegou essas aflições, né? Ele já tem até uma parte que eu gosto quando ele fala assim, que ela tá narrando para ele, né? As desilusões dela. Ele fala: como que eu não posso, como que você fala para não ter medo se eu já estou sentindo medo, né? O Fernando, ele é um personagem que eu gosto muito, porque eu sempre tento colocar um pouco de mim em cada personagem. Sim. E ele, eu coloquei bastante, né? Porque eu estava vivendo, quando eu escrevi a história dele, eu estava vivendo um momento difícil de depressão, e aí eu coloquei todas as minhas angústias, tudo que eu sentia nele. Então ele é um personagem inocente. Quando ele soube que o avô dele morreu, né, que a mãe dele falou assim: ah, essa avó é assim que o avô morreu. Aí ele falou: então para onde que o meu avô foi? Aí uma professora falou assim que
existe o céu, né? Aí os astronautas vão lá para o céu, para o universo. Aí ele fala, então meu avô foi para lá, né? Foi lá para o universo. Aí ele decide ser astronauta para encontrar o avô dele, porque ele achava que o avô dele foi para o universo, foi explorar o universo. Aí ele decide ser astronauta. É um livro bastante reflexivo, fala de muitas coisas, fala das angústias dele, fala sobre suicídio, né? Há uma personagem que tenta suicídio, que ele encontra, e ele consegue convencer ela de não cometer, mas é um livro de muitas fragilidades, de muitos medos que ele narra. Sempre fala também sobre abusos, né? Há uma parte que fala sobre abusos também. Então Quer dizer, é um livro ali que tem uma temática muito pesada. O Fernando, pelo que eu estou entendendo, ele foi construído em cima de muita dor, em cima de muitos sentimentos que são ruins, né? A angústia, a depressão. O Fernando, ele é um personagem solitário. Como é que surgiu Solidão? Solidão surgiu de um momento que eu estava passando, né? Um momento muito difícil. Tanto que algumas cenas que eu narro no livro são cenas que eu passei, que eu estava passando, né? Tipo, ele tem uma hora que ele fala assim, estou nesse quarto escuro, com o celular na mão, e me pergunto quando foi o momento que eu não me senti tão solitário. Aí ele vê a pessoa que ele não sente que está online, a ex-namorada dele. Aí fala, aqui está você, né, agora tão decidida, e eu aqui tão solitário. Então, ele é um personagem que se apega muito fácil, ele se apaixona muito fácil, né? Ele mal conhece, já começa a se apaixonar. Então, Entendi. ele é um personagem muito frágil, de muitas Muito bem. Agora, essa avó dele que você traz também ao longo da narrativa, que acaba, querendo ou não, tendo uma influência sobre esse Fernando em questão emocional, em questão de parâmetro de vida. Quem é essa avó? Quem é essa personagem que tem um papel ali ao longo da narrativa que acaba influenciando o Fernando? A avó do Fernando, ela é a personagem da família que ele mais gosta, né? Ela sempre ele ia no sítio para visitar a casa dos avós. Então, é a personagem que ele mais gosta. Ele sente que até dos pais, ele sente que há uma cobrança dos pais. Então, assim, eu não falo muito sobre a avó porque até assim, a avó ela chega a falecer. E depois que ela chega a falecer, ele se sente mais solitário, aí que ele se sente mais angustiado. Ah, então a gente passa aí por um processo. O leitor vai acompanhando todo esse processo de solidão, de angústia, de depressão. Agora, o Solidão, ele é volume único ou tem um outro volume? Não, ele tem a continuação, que é o Vida, porque quando eu estava relendo o Solidão, que o Solidão é antigo, eu falei, falta algo, né? Ainda mais depois que eu digo que o Fernando superou esse medo, ele faz uma pergunta que eu falei, essa pergunta aqui ainda falta algo, faltou eu acrescentar algo. Aí surgiu o Vida, até como motivo de evangelização também, e fazer uma pergunta, uma decisão, né, de largar o pecado. Então, aí surgiu o Vida, e o Vida traz alguns personagens do Solidão, personagens importantes e outros personagens também, personagens novos. E cada personagem narra uma história e depois no final pergunta qual que é a sua decisão. Ah, então a gente acaba saindo de uma atmosfera
e indo para um próximo volume, que é o Vida, que a gente parece que a gente consegue respirar um pouco mais. Uma Sim. capa mais branda, uma capa mais, né? O cara tá ali em frente a uma lagoa, ou a um lago, um oceano. Ele tá reflexivo literalmente. E o nome Vida, né? Já muda a atmosfera que vem aí em Solidão. E a sinopse é o seguinte: qual é o sentido da vida para você? O autor já começa com a frase de efeito. O pessoal que está aí na live pode botar nos comentários a resposta, tá? Qual é o sentido da vida para vocês? Para que você veio a este mundo? Vida é um livro que vem para te fazer um convite para uma decisão. Dizer não ao pecado. Um livro para os jovens. Um livro para que você tome uma decisão. Ou seja, vida já traz outras reflexões ali que você já queria mudar lá em Solidão. Por que você resolveu dar continuidade a uma história como Solidão através da vida, trazendo outros personagens, abordando de novo o Fernando? Por que você quis fazer isso? Eu quis fazer isso e principalmente abordando os personagens, porque quando vocês forem adquirirem o livro e lerem, vocês vão ver que são personagens muito complexos e com histórias muito complexas também. E em vida, cada um deles supera essas complexidades que eles têm, né? Supera o medo, a frustração que cada um tem, quando eles decidem entregar a vida deles a Deus. Então, quando eles decidem entregar a vida a Deus, todo vazio, toda solidão é deixada de lado, né? Então, o medo, as frustrações, o que as pessoas vão falar, tudo isso deixa de ser importante. E aí eles veem que há uma esperança, né? Então, eles veem que há pessoas que mostram com seus testemunhos, né? Pessoas conhecidas aí que a gente pode conhecer, que mostram que há uma esperança, há algo maior, né? Que a nossa vida não termina aqui, assim como Solidão mostra, mas Solidão faltou um pouquinho mais de ousadia, faltou um pouquinho mais de mostrar isso que o Vida traz. Né? É um livro pequeno, simples, todos dois são bem simples, mas com histórias complexas, de personagens complexos. De uma personagem que se entregava a muitos homens e fala: ah, eu cansei de ser tão desvalorizada, de ser tão criticada, e encontrei Jesus. Jesus, ele não não condenou a mulher adúltera, quando a gente lê a Bíblia, né? Quem de vocês não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então ela fala sobre isso, e aí ela fala, assim como Jesus não condenou a mulher adúltera, ele também não me condenou. Então eu sentia a vontade de largar o pecado e fazer uma decisão. E tem um personagem de uma autora que estava falando sobre os likes, né? Que eu acompanhei. Sim, E a tem um Joyce. personagem, isso, que ele é viciado na internet. Então, ele assiste ele estava perdendo tempo jogando, gastava mais tempo jogando do que lendo a palavra, assistindo séries. Hoje em dia a gente vê muitas séries que colocam o pecado como algo normal. Então ele estava vendo isso e aquilo não preenchia ele. Então ele fala também, aí fala, não, eu decidi tomar uma decisão e decidi não gastar tanto tempo, não colocar essas coisas no lugar de Deus. Eu não falo que é proibido, né? Mas eu falo que Jesus fala, né? Aonde que estiver o seu tesouro, lá está o seu coração. Né? Mais ou menos isso. Mas se a gente coloca essas coisas no lugar de Deus, então isso acaba com a gente, né? Não faz bem para a gente. A gente não vai se sentir bem, vai se sentir cada vez mais vazio. E eu falo isso porque eu já vivi, então.
Pois é, nada melhor do que alguém com experiências dentro dos temas que aborda para falar sobre o assunto. A sinopse de Solidão é o seguinte: qual é o seu maior medo? Fernando gerou vários medos e inseguranças após ver sua avó tão desiludida com a vida. Após a morte dela, após a morte dela, se intensificou mais. Ou seja, um livro que fala das fragilidades da vida. Ô Wilson, os seus livros foram publicação independente? Sim, foram publicações independentes. Eu já tentei editora, mas eu não consegui por causa que eles cobram muito caro. Aí eu não consegui investir. E eu queria agradecer o maior cuidado onde que eu trabalhei, que foi através de lá que eu consegui ter o dinheiro e tirar o meu sonho do papel, né? Que aí eu posso estar vendendo para quem eu conheço, porque eu falo que o livro tem que ser disponível para todos, né? Eu vendo até mais barato do que no site para quem quer comprar, né? Sim. Então eu faço um preço com que o clube de autores deixa a gente escolher quanto que a gente quer ganhar de direitos autorais. Eu olho, vejo ali, dobro ou triplo o valor e vendo para quem me conhece, que mora aqui. O Thiago, eu tenho um amigo chamado Thiago, que ele me ajuda a investir e a entregar os livros, né? Aqui em BH. Bacana. Agora, se eu estiver errada, você me corrija, tá? Você tem um outro livro, O Despertar do Mal. É seu esse livro? Sim, é meu. Ele também é um livro muito bom. Foi um livro que eu decidi a ser escritor. Ele não foi o primeiro livro que eu escrevi, mas foi o livro que eu decidi a ser escritor. Ele fala sobre a história da Jennifer. Ela tem os poderes, né? Os poderes dela surgiram aos 9 anos e mataram muitas pessoas, né? São poderes sombrios e mataram muitas pessoas. E ela se culpa pela morte dessas pessoas. Foi de ter vida social por conta disso, porque as pessoas olhavam para ela e julgavam ela. Ela deixou de ir na escola, começou a estudar em casa, né? E ela é uma personagem também muito solitária. Na verdade, o Despertar do Mal, ele também traz muitos personagens solitários, porque mostra sobre preconceitos, sobre ter medo daquilo que é novo. Então, todos os personagens do Despertar do Mal trazem uma vida difícil também, que foram largados, porque os pais tiveram medo do que eles poderiam fazer. E é um livro de muitos mistérios, acho que é o livro que mais tem mistérios, é o Despertar do Mal, porque ela quer descobrir a origem dos poderes e ela não gosta de mentiras. Ela descobre que há muitas mentiras, que não é contado, que não foi contado para ela, e ela descobre que há mentiras das pessoas que ela menos esperava. Então é um livro muito complexo, com histórias muito complexas também, com história de abuso. Tem uma personagem que sofre abuso. E é um livro, assim, ele é bom por conta que ele traz essas fragilidades, assim como o Solidão, mas ele também traz um humor, né? Tem um personagem que é mais humorado, que é o Bernardo. Ele é um personagem geek, então tem muitas referências também, né? Eu gosto de colocar, de unir meus universos, né? De colocar Sim. aquela coisa, uma referência, de fazer o leitor parar e pensar. Então tem algumas coisas que eu não esclareço nos livros para fazer, tipo, o leitor criar teorias. E acho que em cada livro há isso, que eu gosto de unir as coisas e não deixar Pois é. tudo bem esclarecido. O Índio, eu vou pedir para você abaixar o volume que eu tô me escutando. Ah, sim. Deixa eu abaixar aqui.
Tá bom? Consegue Eu ouvir? Tá acho bom. que. Não, tem que baixar. Você tem fone? Na verdade, esse celular meu, o fone, ele não tá aceitando fone, mas a entrada de fone estragou. É porque eu tô Por isso que eu escutando queria. minha voz em retorno. Eu acho que agora. Não. Tem que abaixar o volume, senão a gente. Deixa eu ver. Aí também, né, coitado, ele não vai me ouvir. Tá dando um retorno aí estranho, não tava assim. Que estranho. Que estranho, né? Ô, Whindersson, eu vou pedir pra Deixa eu ver você. aqui, eu acho que sa- é porque eu tô logado aqui no Instagram. Ah, Deixa eu ver. então. Ah, agora melhorou? Não sei, deixa eu ver. Porque eu tava no, Hum, no notebook. Tava no notebook? Não, tá dando É, retorno. então não. Eu vou pedir para você sair da live e eu vou te convidar novamente, tá? Às vezes é bug, Tá, beleza. tá? Tá, vou tentar aqui. Peraí. Gente, às vezes isso acontece. O próprio Instagram faz o bug de áudio. Tem um negócio desse. Aí a gente tem que sair e voltar de novo. Vamos lá. Convidei o nosso escritor de novo. Vamos ver se agora vai. Acho que agora foi, hein? Agora foi, Whindersson. Ah, agora foi. Consegue me ouvir? Agora foi. Agora, eu vou ler aqui para o pessoal a sinopse do Despertar do Mal, para vocês conhecerem um pouquinho mais a Jennifer. Jennifer é uma jovem de 16 anos que contém poderes obscuros. Carrega com si a culpa de milhares de pessoas, sem intenção, quando os seus poderes começam a se manifestar quando ainda tinha 9 anos. Seu maior desejo, além de aprender a controlar seus poderes, é saber a origem deles, o que não vai ser nada fácil. Mal sabe ela os mistérios que se escondem por trás deles. Qual é a faixa etária dos teus livros, Whindersson? Eu procuro, assim, mais para adolescentes. Né? Mas são livros que eu tento fazer a pessoa pensar. São livros com histórias para ensinar. Né? Então, cada livro tem algo a ensinar, a parar para você pensar e refletir. E o Despertar do Mal também tem, né? Ele mostra que a gente não é porque que a gente tem poderes que, né, no caso a Jenny, ela tem esses poderes, mas sempre fala com ela, você tem que usar seu poder para o mal. Ela fala, não, eu não quero usar para o mal, né? Eu quero usar para o bem. Por mais que a natureza do poder seja do mal, ela quer usar para o bem. Ela não aceita isso e ela tenta de todos os modos fazer com que isso não seja uma verdade, né? Então ela tenta usar o máximo possível para o bem. Muito bem. Agora, qual foi o espaçamento de publicação de um livro para o outro? Foi de 1 ano, 6 meses? Você Na sabe? verdade, todos os meus livros eles já estão escritos. Tanto esses, tanto eles já têm continuidade. O Despertar do Mal tem continuidade. Eles faltava só eu publicar. E eu sempre quis ter o meu livro físico, né? Eu sei que tem muita gente que gosta de e-book, mas eu sempre fui apaixonado pelo livro físico, então eu sempre quis o livro físico. Então eu tentava lutar por isso, para ter o livro físico. Então eu fui publicando porque tinha até essa curiosidade de ver como que seriam os meus livros em físico. Aí eu publiquei eles. Mas são todos são recentes, eu publiquei todos esse ano
agora eu vou descansar um pouquinho e trabalhar mais no marketing, mas todos já têm continuidade. Tem o Esperança também. O Esperança é uma série de livros que veio depois do Despertar do Mal. Quando eu terminei, eu comecei o Esperança. E ele fala sobre a Bruna, que sofreu, ela foi sequestrada aos seus 9 anos em um shopping. E aí a mãe se pergunta onde que está minha filha, né? A mãe nunca perdeu a esperança de encontrar a filha. O pai perdeu, o filho, né, o irmão perdeu, acharam que a Bruna já estava morta, a Bruna já morreu. Mas a mãe não. A mãe nunca perdeu a esperança e sempre teve a certeza de que um dia ia encontrar a filha, né? Aí ela vê um programa assim e fala, minha filha ali, aí o pai, não, não é a Bruna, não, eu sei que é muito parecida, mas ela, não, é a Bruna sim, e ela fala, é a Bruna, vão lá na polícia para falar que eu encontrei minha filha. E é um livro que, todos os meus livros, eles tiveram uma primeira versão, só que eu perdi a primeira versão, porque o computador queimou, né? Então eu falo, gente, não deixa o computador ligado quando tá chovendo. Se tiver relampeando, igual eles falam, né, desliga. Eu deixei, queimou. Mas eu não me arrependo porque a segunda versão foi melhor do que as primeiras. Foram bem mais trabalhadas do que as primeiras. E há uma personagem em Esperança, que é a Rosângela, ela teria um livro próprio. Só que como que eu perdi, eu não consegui. Mas a história era totalmente diferente, não tinha a Bruna. Ia falar mais sobre ela, sobre a Rosângela, né? Mas aí quando eu pensei no Esperança, eu falei, eu vou trazer a Rosângela de volta. Eu vou trazer essa personagem de volta, porque ela tem uma história complexa. Joguei algumas coisas, descartei algumas coisas, mas o que eu achei essencial, eu preservei. Os personagens que estavam ali, que tem um envolvimento ali com a Rosângela, eu continuei com eles, né? O Jesper, a Rayane, né? Então, são personagens fortes. E ele também tem uma personagem que eu deixo no mistério, que é a Fernanda, que foi é uma personagem muito importante para a história, mas se você ler o livro, ela não tem muita coisa sobre ela. Não fala sobre o passado dela, não fala como que ela tá. Então, e ela é uma personagem importante, mas como eu gosto de que as pessoas leiam e criam teoria, eu falei, não vou Sim. revelar sobre essa personagem. E Quer aí dizer, eu trouxe. tem foi aquele mal que veio pro bem, né, Winston? Você Sim, perdeu a primeira para criar uma outra história mais modelada, mais completa, com personagens que precisavam, de repente, nascer, ganhar vida. Coisa boa, gente. sim. Agora, me fala uma coisa, desses livros que você tem publicado, não são os que você tem escrito, porque, pelo que eu sei, você escreve desde os 13 anos de idade, não é isso? Desde Mas os 13. esses livros que você tem publicado, qual que você mais gosta? Qual que eu mais gosto? O que eu mais gosto mesmo é o Despertar do Mal, porque ele foi o que me fez querer ser escritor, né? E ele tem até uma coisa bem legal, que tem a Grace, eu conheci ela me acompanha ela me acompanhava quando eu publicava no Facebook, depois eu passei lá para Swik, aí Wattpad eu também já passei, mas ela sempre me acompanhou, né? Acho que ela conhece as minhas obras tão bem quanto eu, né? Tantas continuações, tantos outros livros. Então, ela sempre me acompanhou. E no Despertar do Mal, eu falei, tá faltando uma coisa. Não, quando eu publiquei o Despertar do Mal, sinto que tá faltando uma coisa. Aí eu lembrei dela, falei, aí eu conversei com ela aceitou e eu fiz até uma dedicatória para ela. Aí coloquei no livro, porque ela
Que ela delícia. me motivou, né? Até eu, quando não estava mal, falando assim, dos meus livros, ela é, comentava, falava. Então, é muito bom. Mas é isso, a gente tem que ter uma pessoa que nos apoie, que nos incentive, que não nos desanime. Você passou pelo bloqueio literário em algum momento durante o processo de Passei, escrita? passei. O Esperança, por exemplo, teria 4 livros. Só que no quarto livro, foi quando eu comecei a ter o bloqueio. Eu não consegui terminar o quarto livro. Eu tinha toda a história planejada, mas quando eu começava a escrever, eu não conseguia chegar até o final. Ele é um livro também que eu não tenho no computador, né? Na época eu publiquei só nesse site de, de publicação mesmo, mas seriam 4 livros e o quarto eu não consegui. Desde então, eu passei por um tempo muito forte que eu não conseguia escrever livro nenhum. Tinha vontade de escrever, mas não vinha nenhuma história. Eu só voltei a escrever mesmo há pouco tempo, quando eu escrevi o meu diário, né, onde eu conto o meu testemunho. Aí, e foi quando eu conheci o clube de autores também. Aí quando eu Aí foi quando eu comecei a voltar a escrever, né? O vídeo ele tem pouco tempo também. Então, aí agora que eu tô começando a voltar a escrever, a narrar as histórias, mas eu passei Que por um longo coisa, período né? muito Eu de sempre falo bloqueio. para os meus escritores que o processo do bloqueio criativo ele é importante. A gente precisa passar pelo bloqueio, mas é importante que a gente saia dele, porque o bloqueio ele é bom até certo tempo. Depois ele te afunda num precipício, ele te joga num precipício que você não consegue mais sair. Eu conheço escritores que foram muito bem vendidos, começaram com um processo de bloqueio, estão há mais de 5 anos sem escrever. Alguma coisa emocional ali aconteceu. Agora, Whindersson, você está vendo aí que a publicação independente não é um conto de fada. Sim. Publicar livros no Brasil não é fácil, não é prático e é um caminho longo. Qual é a sua opinião em relação à publicação independente? Assim, a publicação independente, eu vejo que é uma oportunidade para aqueles que não têm, como eu não tenho, né, ao, a, o financeiro para escritor, para editor, né? E eu vejo também que é uma oportunidade também de você gerenciar os seus lucros, porque nas editoras você ganha muito pouco como lucro, e você pode estar ali revisando seus livros, né? Às vezes eu vejo um erro ali, eu rapidinho volto lá no clube de autores e falo, não. E eu acompanho eu não sei, eu esqueci o nome dela, mas eu acompanho uma que ela ensina como fazer a capa, diagramar para quem, porque é muito caro, né? Eu mesmo, o Esperança, eu paguei para fazer a revisão. E foi R$ 300 para fazer a revisão. Né? Infelizmente, os outros, eu tentei, infelizmente ou felizmente, né, eu tentei já fazer a minha própria revisão, porque é muito caro. E como É. eu estou passando por uma fase de ainda procurando emprego, né, para poder tá até mantendo, tá vendendo ali para as pessoas que compram na minha mão, aí a gente tem É, o, esse o empecilho. processo editorial, né? Ele é muito caro, revisar um livro, fazer diagramação, capa. É óbvio, as editoras cobram um valor altíssimo, mas é importante que a gente faça a capa, a revisão, a diagramação, e isso tudo é um trabalho
pago, a não ser que a gente aprenda. Eu sou igual a você, Winsor, eu tive que aprender na marra a fazer a minha capa, a minha diagramação, e nananã. Porque um dia eu fui iniciante, eu tive meu livro publicado, tive experiências ruins com profissionais da área, que eu não confiava mais. Chegou um momento que eu falei assim, chega! Ninguém mais vai tocar nos meus livros, porque só fazem besteira. E aí, resultado, estou tendo que fazer a segunda edição de todos os meus livros, com capa nova, com diagramação nova, do jeito que eu queria, sem que ninguém me enrolasse. Então, esses desafios de publicar de maneira independente estão no caminho. A gente tem que ver qual é o nosso perfil. Pô, não posso pagar, ou então não sei fazer, ou então, como é que vai ser? Então, tem a estratégia de captar leitores no digital primeiro, para depois ir para o físico. Eu não tiro de maneira nenhuma a sorte que nós temos de, num país como o Brasil, ainda assim conseguirmos publicar nossos livros de maneira física. Porque o papel é muito caro, a publicação em gráfica é muito caro, tudo é muito caro. Então, quando o livro chega na nossa mão, em formato físico, a gente chora. A gente chora, a gente se emociona, porque é um projeto que a gente idealizou há anos. E eu sei, não é fácil. Como é que foi a tua reação quando tu pegou teu livro físico nas mãos? Foi muita alegria, né? E sempre que eu faço as vendas, aí cada um que vem, eu falo, nossa, como que é bonito. Como que vem assim, parece que, eu não sei o que acontece, que um vem mais bonito que o outro. Aí eu fico na curiosidade. O Vida estava doido para saber como que a ideia, porque ele foi um formato diferente dos outros. Aí eu Aí, como que eu tô querendo ver os formatos dos livros, né? Aí eu vi, falei, eu tava doido. O Despertar do Mal eu já pedi também, eu tô doido que ele chegue para me ver como é que é. E eu pego eles, aí eu releio, né? Mesmo que eu já saiba a história de cor. Eu pego, releio, e nesse releio que a gente vê algumas coisas que falta, que pode melhorar, né? E eu gosto muito de ler, eu pego algumas referências de outros livros, vejo os designs dos outros livros, falo, olha, eu posso trazer isso, uma inspiração, né, de trazer para os meus também. Então é muito bom. Exatamente. Qual é a tua referência literária de escritor ou escritora? De escrita. Assim, eu gosto muito de livro de fantasias, então Percy Jackson, Nárnia, né? Nárnia, há pouco tempo que eu fui saber que tinha um livro, que eu sabia que só tinha um filme, né? Aí eu tô lendo. Mas eu gosto de Fowling, que me inspirou a escrever a história de Jennifer, né? Então, eu só li os dois primeiros, eu não tive, mas eu gostei tanto que eu me inspirou para escrever a história dela. Então, eu gosto de clássicos, né? De livros, já li bastante livros policiais, eu gosto muito de livros policiais, né? A Risoli Iris, né? Então eu gosto muito, já li bastante livros assim eu chegou uma época que eu comecei a gostar mais de livro de policial, então todos os livros policial eu lia, né? Corrente Sanguínea, né? Eu li, foi o primeiro que eu li, eu comecei a gostar de, é uma história bem complexa também. Eu gosto de histórias complexas que falam. Isso acaba influenciando. Sim. Pois aí de novo, Winston, o retorno. Que coisa, né, gente? Sim. Alguém deve ter ligado para você. Não, acho que é por causa que tá chegando notificação aqui, aí fica atrapalhando. Então é por isso. Você vai ter que sair e entrar de novo, Winston. Senta aqui, peraí. Senão vai dar retorno, né? E a gente não consegue. Vamos convidar de novo nosso escritor aqui. Pronto.
Te mandei o convite. Cadê nosso escritor? O Whindersson, meu filho. Aí. Voltou? Voltei, peraí. Muito bem. Agora, Whindersson, qual é o seu Instagram? Para quem quiser te seguir, conhecer mais o seu trabalho. Qual é o seu Instagram? É o Whindersson de Santos. Pode comentar aqui? Pode botar aí. Pode escrever, E o pessoal. Whindersson. Ele vai escrever aí para vocês. Lembrando que eu vou marcar aí na live, vou colocá-lo como colaborador. Então vocês vão poder assistir a live tanto no Instagram dele quanto no meu, MoniqueMM18. E claro, Spotify, Anchor, Amazon Music, canal do YouTube do Livro Não Me Livro, tá? Ele está escrevendo aí para vocês. Ô, Whindersson, isso é uma máquina de datilografia? Sim. Como assim? Me conta isso. Você tem uma máquina datilográfica? Você fala aqui na foto de perfil? Não. Fala. Okay. Você digitando agora, você está com teclado de máquina de datilografia? Você fala o teclado aqui? É? Não, é o meu celular. Pareceu, não pareceu, gente? Que ele estava com máquina de datilografia? Eu já ia logo perguntar sobre. Quase que você me mata no coração agora. Adoro máquina de datilografia, gente. Vocês não têm noção. Eu tenho em casa, adoro. Eles já inventaram o teclado de... A gente conecta no computador, mas é um teclado de datilografia. Olha que interessante. Achei que o nosso escritor tinha agora. Oxe, Maria. Ô, Whindersson, quem quiser comprar seus livros, como é que consegue e aonde está a venda? Os meus livros estão disponíveis no Clube de Autores, né? Tem um link na minha bio e tem o meu contato também de WhatsApp para quem mora em Belo Horizonte e quiser comprar os livros comigo também. Muito bem. E o Instagram dele é Whindersson Demudo Santos ou Whindersson.books, tá? Eu vou marcar ele aqui na live, não se preocupem. Whindersson, querido, eu vou dizer para você que eu estou muito feliz de você fazer parte do meu projeto desse mês de julho, conhecer você, o seu trabalho, as suas histórias, a pegada que você traz, a dinâmica, as reflexões. A gente precisa disso no meio literário, dessa sensibilidade que você traz. Eu só tenho que te agradecer por me dar o privilégio de divulgar os seus livros. Dizer que o podcast está aberto para você voltar quando você quiser. Obrigada. Eu vou sempre acompanhar. Eu gostei bastante. Eu só tenho que te agradecer. Obrigada, tá, querida? E todo o sucesso do mundo. Amém. Muito obrigado. Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente, que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que essa semana tá assim de bate-papo com o escritor. Amanhã eu volto. Whindersson, querida, a gente vai se falando. Um beijo. Um beijo.